realidade sobre o inferno. O que significa o inferno? No original grego, inferno quer dizer Tártaro. Tártaro é a região mais baixa dos infernos, conhecidas como Seol e Hades. São mundos subterrâneos. O inferno é a parte mais baixa onde está o lago de fogo. Onde fica o inferno? A Bíblia sugere um possível lugar. Em Mateus 12:40 lemos: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:9, diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso nos faz entender que o inferno fica numa região inferior da terra. E só para reforçarmos essa tese, em Provérbios 15:24, Deus nos diz: para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ficaria o inferno no interior da terra? No livro de Números 16:31, a Bíblia fala de pessoas caindo vivas no inferno. E aconteceu que, acabando de falar, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram. O que há no interior da terra? Fogo e enxofre. Os vulcões trazem para fora o que existe dentro da terra. Quando o vulcão entra em erupção, ele joga toneladas de gás sulfuroso, o enxofre, e lavas para fora, a ponto das pessoas dizerem: o inferno veio para fora. Os cientistas descobriram também que o centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol, com temperatura de 12.000 graus Fahrenheit. Olha, tudo isso derretendo, a sensação que a gente tem é que isso é um pedaço de madeira, é borracha, mas não é não. É rocha pura, quer ver? Olha só. Aqui, ó. Isso é rocha. Então, dá para imaginar a temperatura que tá ali para fazer essa rocha derreter como se fosse sorvete. Olha só como é um vulcão em atividade. O inferno é um lugar de fogo e tormenta eterna. Jesus disse em Lucas 16:24 que o homem no inferno clamava: me refresque a língua, estou atormentado nesta chama. E quando nos falou do servo inútil em Mateus 25:30, que foi lançado nas trevas, ele afirmou: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 14, versos 10 e 11, quando uma pessoa rejeita a Cristo. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. O inferno é um lugar de punição eterna para todos aqueles que não aceitam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. O engano do mundo. Há muitos que pensam que Deus não terá coragem de lançar os pecadores que não se arrependeram no inferno.
alegam que, sendo Deus tão misericordioso, um Deus de amor, ele jamais iria fazer tal coisa. No entanto, o mesmo Deus de amor que a Bíblia nos apresenta é o mesmo Deus de justiça e que um dia irá julgar e dar a sentença a cada um. Vejamos em 2 Pedro 2,4 como Deus age. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Tudo isto nos mostra uma realidade, que Deus não tem parcialidade com o pecado. Além do mais, não devemos nos enganar ou nos deixar ser enganados com as religiões, que falam de purgatório, reencarnação, enfim, com mentiras para que as pessoas não se importem com a sua salvação. Vivam de qualquer jeito e vá para o inferno. Não vos enganeis, pois de Deus não zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele mesmo ceifará. O inferno são abismos tão terríveis que até os demônios têm horror deles. Veja o que a legião de demônios pediram ao Senhor Jesus em Lucas 8,31. Rogavam-lhe os demônios que não os mandasse sair para o abismo. Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Ei! Voltem! Parem! Parem! Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Quem serão os habitantes deste lugar tão tenebroso? Todos aqueles que não quiserem nada com Deus. Salmos 9:17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Satanás e seus anjos. Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A besta e o falso profeta. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pessoas que praticaram atos contrários à vontade de Deus e que não se arrependem. No momento você pensou em parar e não esfaquear sua família? Não. Não passou pela sua cabeça Eu isso? esfaqueei, depois fiquei sentado lá, daí saí, quebrei os carros, xinguei o condomínio inteiro, entrei pra dentro de casa, enchi uma garrafa d'água e fiquei lá sentado. Você acha que seu pai vai te perdoar? Não sei. Se você estiver frente a frente com ele, o que você falaria pro teu pai? Não vou pedir o perdão dele, nem pra ele, nem pra Deus. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
inferno, um lugar de causar arrepios. No inferno existe um fogo que não se apaga, verme que nunca morre, cadáveres de pessoas vivas, algo tão terrível que não existem palavras que possam descrever tal situação. O inferno é tão terrível que em Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48, o nosso Senhor Jesus nos alerta de tal forma que nos diz: se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois serem lançados no inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Veja mais alguns textos da Bíblia que nos mostra essa verdade. Isaías capítulo 66, versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isaías capítulo 14, versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, verme que se desenvolve onde há carne podre, e os vermes são a sua coberta. O inferno será um lugar de milhões e milhões de pessoas que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus disse em Lucas 13, 24, que são muitos os que entram pela porta da perdição. Cidades inteiras serão levadas ao inferno. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Lucas 10, 15. Sodoma e Gomorra são exemplos da punição do fogo eterno que Deus trará a todos que vivem uma vida de pecado e não querem se arrepender. Na Epístola de Judas 1:7, Deus nos adverte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vejamos como se deu a destruição destas duas cidades que se tornaram sinônimos de pecado e devassidão. Em Gênesis, capítulo 19, versos 24 e 25, Deus deixou registrado: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. O arrependimento tardio. Do inferno se poderá ver aqueles que estarão no reino de Deus, que aceitaram Cristo, e só então muitos vão perceber a oportunidade que tiveram em vida
quando alguém lhes falou do Senhor Jesus e não deram valor. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Lucas 13:28. No inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16:23. Três pessoas morrem a cada segundo, 180 a cada minuto. Desde que você começou a assistir este vídeo, mais de 2.000 pessoas partiram para a eternidade. Todo ano, no mundo, mais de 1.600.000 pessoas morrem de forma violenta. Alguns casos são suicídios, 30% homicídios, 18% em guerras e conflitos. O resto falece por causa de vários acidentes. Em outras palavras, a cada dia no planeta Terra, registram-se 1.424 mortes violentas, o que corresponde a um homicídio por minuto. Enquanto as guerras matam cerca de 800 por dia. Nós também vamos morrer. Pode ser hoje, amanhã, numa semana, num mês ou em 50 anos. Uma coisa é certa: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Para onde estão indo as almas? Para o céu ou para o inferno? Em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10, diz o texto sagrado: os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, o texto sagrado diz: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se deixarmos o tempo passar para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre. O hoje de Deus não pode ser cedo demais para nos arrependermos, pois muitas pessoas deixaram passar o tempo e estão confinadas no inferno, sofreram a segunda morte e não terão uma segunda chance. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo, enquanto está perto, pois só assim escaparemos do sofrimento eterno. Pare e pense. Este vídeo que você está assistindo foi criado para levá-lo a um momento de reflexão. Lázaro! Atenção, é muito sério. O inferno é tema de debate no mundo todo.
Mas não importa o que um diz, o outro pensa, a realidade é uma só. É um lugar de castigo, suplício, dor, ranger de dentes, de algemas eternas, de fogo que não se apaga, o verme que não morre e outras coisas mais que afirma a palavra de Deus. Agora preste atenção. Como você está neste momento? Você está bem? A sua vida está nas mãos de Deus? Você sabe a hora da sua morte? Não, não sabe. Pois isto pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, meu amigo. E se você não estiver preparado para receber a salvação que somente o Senhor Jesus pode lhe dar, você estará fadado ao sofrimento eterno no inferno. E se você morrer longe da verdade, e eu sei que Deus tem lhe dado muitas oportunidades para conhecer essa verdade, então você estará frente a frente com o mundo espiritual, com o inimaginável, aquilo que jamais nenhum ser humano conseguiu imaginar. O terror, a aflição. A palavra de Deus diz que há dois caminhos. Um que leva para o alto, a fim de evitar o inferno embaixo. É por este motivo que eu estou levando você a fazer um exame de reflexão. Porque independe da sua profissão, classe social, nível cultural, de qualquer coisa que você possa estar apoiado. Talvez você esteja pensando assim, mas eu estou salvo. Se eu morrer, estou salvo. Quem é que pode garantir? O único que pode dar essa garantia é o Senhor Jesus. A partir do momento que a sua vida estiver nas mãos dele, que você estiver praticando seus mandamentos, os seus preceitos. Você tem feito isto? Vamos refletir, vamos meditar. Porque muitas pessoas deixaram o tempo passar e estão arrependidas para sempre. Mas você, neste momento, está recebendo a oportunidade de Deus de tomar uma decisão, alicerçar a sua vida que está fraca na rocha que é o Senhor Jesus e ter a certeza, a garantia da sua vida eterna. Se você morrer hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, 50 anos, ou até mesmo se ele voltar e achar você com vida, o que importa é que você tenha certeza da sua salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso, faça a reflexão. E se existe algo de errado, transforme a sua vida. Tome uma decisão. Aceite o Senhor Jesus no seu coração antes que seja tarde demais.